Direto para Brasília, o presidente Lula exaltou o combate ao crime organizado um dia depois da Operação Carbono Oculto, que mirou um esquema bilionário no setor de combustíveis aqui no país. Repórter André Anelli chegando, qual foi a declaração do presidente? Bem-vindo, André, boa noite. Obrigado, Tiago. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula prometeu, nas palavras dele, mostrar a cara de quem está por trás do crime organizado, em referência à maior operação da história do país de combate a um esquema dominado pelo PCC, o primeiro comando da capital. Conforme a Jovem Pan já noticiou, foram realizadas nessa semana 3 operações para desarticular práticas como lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e fraudes no setor de combustíveis. Os crimes foram praticados por meio de fintechs, espécies de bancos digitais, por onde passaram cerca de 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. A polícia conseguiu prender 6 dos 14 alvos da operação, mas o presidente Lula ainda ameaçou o ex-presidente Jair Bolsonaro e prometeu apertar o cerco contra o crime organizado. Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público de São Paulo nessa operação e tem que ser assim para a gente poder fazer valer a força da polícia e a força da justiça. E é isso que o povo espera de nós. Então é o seguinte, a gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país. E o senhor acha que pode? E o ex-presidente que tome cuidado. Essas declarações foram dadas em entrevista à rádio Itatiaia. E além da citação ao ex-presidente Bolsonaro, Lula também fez acusações contra um deputado que ele não citou o nome, mas fez referência a Nicolas Ferreira. Segundo Lula, uma fake news do parlamentar de que uma instrução normativa da Receita Federal iria taxar o Pix acabou beneficiando o crime organizado. Você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E nós agora vamos colocar fintechs, sabe, com uma apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. O secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, também afirmou que a circulação da fake news de Nicolas Ferreira impediu que o governo ampliasse já no início do ano a fiscalização das fintechs. Por conta dessa alegação, parlamentares da base do governo aproveitaram a situação para pedir investigações contra o deputado. Nicolas Ferreira, por sua vez, usou as redes sociais agora há pouco para anunciar que vai processar o presidente Lula por difamação, pelo que ele classificou como mentira, torpe, criminosa e irresponsável. Tiago. O André Anelli volta em instantes aqui ao Jornal Jovem Pan com mais informações. Agora a fala de Lula e na sequência os nossos comentaristas chegando por aqui, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, começando aqui por você, bem-vinda, boa noite. Claro, o presidente Lula continua tentando, de uma certa maneira, faturar politicamente a operação de ontem. Já já a gente vai ouvir o que declarou o governador Tarcísio. Mas eu te pergunto, ele faz essa alusão, não é, ao ex-presidente Jair Bolsonaro também? Ele se equivoca ao fazer isso, ao falar isso? Ou ele está na dele que tem que surfar nessa onda dessa operação? Dora? Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Está com a gente aqui, né? Está com a gente, está chegando. Então tá bom. E boa noite para todos. Olha só, Tiago, eu acho que esse tipo de... Porque ele não fez nenhuma alusão, né? Ele falou o ex-presidente. Isso é uma leviandade. Não tem outro nome, não há como dizer. Porque ligar o ex-presidente ao crime organizado sem dizer qual seria essa ligação ou exibir, realmente eu só posso qualificar como uma leviandade. Agora, essa história de mostrar a cara do crime é um truque de retórica, né? Que é a fulanização, a personificação que fica um entendimento e quando se fatura politicamente isso, fica muito mais palatável. Eu lembro aqui que naquela época em que o aumento do preço dos alimentos prejudicou a popularidade do presidente Lula, ele fazia
diariamente pronunciamentos colocando essa questão, que aliás foi abandonada. E ele dizia, eu me lembro perfeitamente, que um dia ele disse assim: eu vou descobrir e vou mostrar quem é o responsável pelo aumento do preço dos ovos. É o mesmo o mesmo truque, entendeu? De personificar. Agora, o risco que ele corre com isso, as pessoas não acreditarem, porque até agora ele não mostrou quem era responsável pelo preço do ovo, até porque não tinha um quem, né? É uma conjuntura, é uma situação. Então, esse tipo de promessa vã, que realmente não pode ser cumprida, porque se aparecerem os barões, eu acho que ele quis referir a isso, do tráfico, do crime, não terá sido o presidente Lula, e sim a polícia, a Receita, o Ministério Público, essas mesmas forças que foram responsáveis por essa operação super bem sucedida de ontem e que revelou uma pequena parte da infiltração dessas máfias na sociedade. Bom, o Cristiano Vilela aqui com a gente também. De qualquer forma, ele concedeu uma entrevista, foi questionado sobre a operação. É claro que ele seria questionado em relação a isso, mas ele ultrapassa a linha ao tentar faturar politicamente, se é que, eventualmente, ele tem as condições de faturar politicamente, porque é o que a Dora falou, né? A gente sabe que é uma conjuntura do Brasil. Bem-vindo, Vilela. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o presidente ultrapassou e muito a linha do razoável. Em primeiro lugar, com falas totalmente inapropriadas com relação ao trabalho técnico que é feito pela polícia, pelo Ministério Público, pelos órgãos de investigação, no que se relaciona ao desbaratamento dessa operação que foi efetuada essa semana e que foi bem sucedida, com uma escala bastante significativa de instrumentos de financiamento, instrumentos de formalização da atividade criminal, no sentido de gerar ali um pano de fundo de formalidade para esconder a atividade criminosa. Nesse sentido, o governo, o presidente da República, quando ele faz esse tipo de fala, ele acaba se utilizando de uma instituição que é a política, que tem que ser a política e tem que atuar tecnicamente independente da coloração política que esteja no comando do país em determinado momento. Quando a polícia federal ou estadual erra, ninguém quer ser o pai da criança. Agora, quando vem uma medida como essa de acerto, o presidente da República vai lá e se coloca realmente como sendo o grande idealizador dessas atividades, o que não corresponde à verdade. E, além de tudo, procura politizar essa questão, não apenas enaltecendo o seu trabalho, o que já seria de regularidade duvidosa, mas especialmente criticando a oposição e fazendo vinculações falsas em relação a expoentes da oposição. Eu vejo que é mais uma situação onde o presidente faz mais política do que se preocupa com a verdade dos fatos e erra, prejudicando os interesses do país de uma forma geral.